A paz do Senhor para os irmãos. Eu sou o pastor Sérgio Silveira, do Ministério Graça Plena. Estamos retornando para mais um culto de ensino da Palavra de Deus, onde todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, os irmãos podem acompanhar o culto conosco. Nós estamos estudando, irmãos, sobre o livro do Apocalipse. A matéria é escatologia, sobre a visão pré-milenarista, ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós teremos um período literal de uma grande tribulação na terra por 7 anos após o arrebatamento da igreja, e depois Jesus retorna para inaugurar o seu milênio, que é esse período, de governo de Deus na terra através de Jesus Cristo, vai durar aí 1000 anos. Mas hoje já falamos sobre o milênio, inclusive por 2 sextas-feiras nós tivemos esse privilégio de falarmos aí sobre o que seria o milênio, o que vai ser o milênio de Cristo, ok? Então, irmãos, continuando nessa linha, hoje nós queremos falar sobre o que vem depois do milênio de Cristo. Então, a pergunta que nós vamos responder a esta noite é: o que acontecerá depois do milênio? Então nós temos que ter em mente que tudo que nós vamos falar aqui está relacionado com os acontecimentos que virão após o milênio de Jesus Cristo, ok? Então, meus irmãos, tem vários eventos que eu coloquei aqui num gráfico, que eu assinalei, e eu me espantei com a quantidade de eventos, e que vem depois do milênio. É bem mais do que eu imaginava. E nós vamos falando com toda a calma, evento por evento, e muito provavelmente nós não vamos conseguir concluir nesse tempo de estudo aí de cerca de 40 a 50 minutos, pelo tempo que nós vamos falar. Porém, irmãos, eu acredito que nós vamos conseguir responder aí a essa indagação. Nós sabemos, irmãos, que, voltando um pouquinho, que há várias religiões no mundo, e religiões muito antigas acreditavam no final dos dias, no fim dos tempos, Então, para algo aí que está na cultura pop, mas na verdade da cultura nórdica, por exemplo, Ragnarok, que é o ocaso dos deuses. Então, lá na religião deles, dos nórdicos, dos vikings, eles acreditavam que no final dos tempos haveria uma batalha entre os deuses e monstros. Thor, ele combateria na terra contra uma serpente gigante que vive no oceano, e no final das contas todos os deuses morrem e há um recomeço. Então há muitas culturas antigas que acreditam num recomeço após o fim dos dias. Há outras narrativas, agora não me ocorre citar mais nenhuma, mesmo porque o nosso tempo não permite. Mas, irmãos, a diferença entre a Bíblia e esses mitos é que a Bíblia não é mito. Nós, como servos de Deus, esperamos ansiosos a cidade de Deus. Lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que está lá a galeria dos heróis da fé, nós vemos que os servos de Deus ficaram firmes, principalmente Abraão. Abraão ficou firme porque esperava uma cidade, a cidade de Deus, Esperava uma cidade eterna, e ele esperava para os fins dos dias, esperava viver nessa cidade. E ao longo dos nossos estudos nós vemos que Abraão é citado por Jesus na história do rico e do Lázaro, que não é parábola, onde Jesus conta o destino das pessoas, o destino das pessoas no além túmulo, que vai para um lugar, pessoas vão para um lugar, quando morrem, chamado Hades. E os perdidos vão para o Hades,
e os salvos vão para o paraíso. Naquela época que Jesus contou a história, todos iam para o Hades. A diferença é que o rico estava no lugar de tormento e Lázaro, o mendigo, estava no seio de Abraão, no paraíso, no Hades. Jesus levou cativo esse paraíso até o terceiro céu e lá Abraão está já na presença de Deus. Mas a cidade ainda não veio. Todos os santos, irmãos, que morreram no Antigo Testamento, os judeus que morreram no Antigo Testamento, eles estarão aí aguardando a sua ressurreição para serem habitantes dessa cidade. Então eu quero falar que o que vai acontecer depois do milênio. Então, conforme a Bíblia e conforme a nossa fé, o crente ele tem que esperar por dias melhores. Paulo, falando sobre o salvo, ele diz o seguinte: se nós esperamos por Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, nós temos que esperar algo mais. Jesus é conosco nessa vida? Sim. Ele nos abençoa? Sim, mas aqui também passamos por muitas tribulações, estamos sujeitos aos acontecimentos do mundo. Como agora, por exemplo, envolvidos nessa situação aqui no nosso Brasil, na nossa cidade, onde pessoas do mundo inteiro, de alguma maneira, experimentaram aí esses eventos ligados a uma doença. Queridos, e os crentes estão passando pela mesma situação. Na verdade, as coisas de Deus para nós, elas sequer começaram, irmãos. A salvação veio até nós, nós somos herdeiros com Cristo, mas somos herdeiros de quê? Nós somos herdeiros, por exemplo, de uma vida eterna. Nós somos herdeiros, por exemplo, da presença eterna de Deus nas nossas vidas. Nós somos herdeiros da ressurreição. Nós somos herdeiros de um corpo semelhante ao de Cristo, imortal, próprio para viver na presença de Deus. Então, irmãos, vamos assim começar a falar desses eventos que vão acontecer depois do milênio. Então, o milênio de Jesus começa depois da grande tribulação, com a derrota dos exércitos do anticristo, com a derrota do anticristo e do falso profeta. E já no início desse milênio, Satanás é preso, as nações e os salvos vão entrar para o milênio, as nações vivas eleitas, que foram consideradas nações ovelhas e não bodes, elas vão entrar com Cristo para o milênio, assim como a igreja estará com Cristo, os anjos e os santos da primeira ressurreição, que inclui aí os mártires da grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta. Esse período vai ser um período glorioso, como eu já disse nas outras ocasiões, mas ele termina, o milênio de Cristo, ele termina para que Cristo ele entregue o reino a seu Pai. E na verdade esse reino, irmãos, pela palavra de Deus, ele não tem fim, mas ele passa por uma transição. É um período marcado de 1000 anos e depois desse período acontecem alguns eventos. Mas o reino continuará depois desses eventos. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o reino do Senhor ele é eterno. Amém? Então vamos lá. Logo após o milênio, Satanás, que foi preso no começo do milênio, então esse é o primeiro grande acontecimento do final do milênio, ele será solto das suas prisões, do abismo, do Tártaros, é o lugar onde ele estará amarrado. Ele será solto, como diz lá o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Os irmãos podem ler comigo, eu vou ler agora. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E aí, irmãos, quando ele é solto dessa prisão, o versículo 8 nos informa que ele vai organizar uma grande rebelião contra Cristo. Então, ele vai organizar
todas as nações descontentes do milênio. Está escrito assim: e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Aí vem algumas coisas interessantes que eu quero comentar com os irmãos. Irmãos, 1000 anos vivendo num paraíso. O diabo está preso. O ser humano não sofrerá mais tentação externa. O mal será detido, será contido. E o mal personificado no rebelde do reino de Deus, Satanás, que estará preso. O ser humano, ele terá a oportunidade, mais uma vez, Deus dará a oportunidade à humanidade de viver na presença dele. Então o homem estará numa terra paradisíaca, eu já disse isso aqui, que vai ter de tudo, né, irmãos? É uma terra fértil, uma terra que não terá mais a maldição do pecado sobre ela, as consequências dessa maldição do pecado não estará mais sobre a terra. Os animais não terão mais aquele instinto feroz de destruição, não haverá mais predação no reino animal, os animais carnívoros vão passar a comer vegetais, como diz a palavra, e eu expliquei muito bem isso com detalhes, já nas ocasiões anteriores. No entanto, a Bíblia fala que vai haver um governo de justiça, Cristo vai reinar da Jerusalém terrena, vai se assentar no trono de Davi. A igreja, ela vai ser aqui os governadores, os oficiais de Cristo nesse reino. Nós teremos uma função lá de mando, né, de liderança sobre as nações terrenas. E vai ser um reino muito abençoado. As pessoas não vão morrer com a idade das pessoas, né, irmãos? Vai chegar a idade das árvores. Quem morrer cedo vai morrer com 100 anos. Então veja, apesar de tudo isso, quando o diabo é solto, ele encontra nesse reino pessoas que serviam a Cristo só de fachada, porque temiam o seu poder, porque agora a glória de Deus está manifesta entre os homens, assim como ela é manifesta diante dos anjos de Deus. E mesmo assim, né, manifesta diante dos anjos de Deus. Todos nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que houve uma rebelião no céu e 1/3 dos anjos de Deus rebelaram contra ele e foram expulsos dos céus. O líder dessa revolta é um anjo chamado Lúcifer, que não tem mais esse nome porque Lúcifer quer dizer portador da luz de Deus, aquele que porta a luz de Deus. Então, irmãos, ele tem o nome agora de Satanás, que é adversário. E ele é o grande rebelde. E agora, o que Deus está mostrando? Qual o propósito de Deus? Mostrar que o homem é mau em si mesmo. Olha, irmãos, às vezes as pessoas dizem que praticam o mal por causa das circunstâncias, porque sofreram opressão quando crianças, porque o pai bebia, porque a mãe batia nele, porque ele cresceu num bairro difícil, né? Aí acabou se envolvendo com crime e se tornou um homem mau, se tornou um assassino. Irmãos, o ser humano sempre vai procurar uma justificativa pelos erros que comete, né? Então, nós, é claro que sofremos influência do nosso meio, claro que se estamos num meio ambiente em que a maldade impera, nós tenderemos também a praticar a maldade. Mas o que Deus está mostrando aqui é que mesmo num lugar onde o mal não existe, onde só há o bem, e Deus estará presente ali, irmãos, ali ninguém vai ter doenças, né? As pessoas não terão doenças. E mesmo assim, né, não vai ter guerra. Vai ser um reino de paz. Mesmo assim, as pessoas estarão descontentes com Cristo. Algumas pessoas. A Bíblia diz que é muita gente. Né? Se acontecer nesse futuro o que aconteceu nos céus, é 1/3. Né? Vamos dizer que seja mais 1/3 aqui de rebeldes. Só que a Bíblia diz que é como a areia do mar. E eles vão ser... Satanás vai reunir esses descontentes rapidamente. Então ele vai tentá-los, ele vai influenciá-los
e eles vão sofrer uma ação externa do mal que vai combinar com o coração pecaminoso deles, porque eles faziam o bem só de fachada, não de coração, só para agradar o rei. Ah, Senhor, tu és maravilhoso, e lá no íntimo não suporta o governo dele, não suporta a justiça. Perceberam que coisa estranha? E Deus, mais uma vez, vai provar que o homem é mau em si mesmo. E mereceu todos aqueles juízos, né, que Deus lançou na humanidade na grande tribulação. Ficará provado diante de todo o universo, diante de todos os seres inteligentes do universo, diante de homens e anjos, que o homem é mau. Perceberam? Esse é um dos propósitos da interrupção do reino eterno de Cristo em 1000 anos. É uma interrupção momentânea, porque esse reino continua. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus que isso é verdadeiro. E aí, irmãos, nesse momento em que eles cercam o Arraial dos Santos, né, a cidade santa, Jerusalém, então eles vão lá para a Palestina, eles vão lá para onde hoje é o Estado de Israel, e eles vão cercar com exércitos. Então eles vão encontrar tempo para fazer armas, e a gente não sabe qual a tecnologia que eles vão usar. Pensem, irmãos, que é um mundo completamente diferente do mundo que nós temos hoje, né? A quantidade de armamentos que nós temos no mundo hoje daria para destruir o planeta algumas vezes, né? É uma coisa terrível. E aqui, irmãos, Deus dos altos céus, ele manda fogo e consome a todos. Está lá no versículo 9 do capítulo 20, até mantém aberto aí. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Deus perdeu a paciência com o mal, né? Acabou. Então, do alto da sua onipotência, fogo dos céus consomem aqueles rebeldes de uma só vez. E ali, o diabo, e a Bíblia faz questão de dizer no versículo 10 do Apocalipse 20, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Terrível. Então, um século dos séculos, seriam quantos anos? Vamos fazer um século só? Se você pegar 100 anos, que é um século, e multiplicar por 100, se eu não errar a conta, serão 10.000 anos. Esse é um século dos séculos. E a gente sabe que, pela palavra de Cristo, esse lugar, o lago de fogo, ele não se termina. Ele é eterno. E quem cair ali sofrerá eternamente. Essa é a segunda morte. E a gente vai falar um pouquinho desse lugar com detalhes daqui a pouquinho, tá bom? Então, irmãos, Deus destrói os rebeldes, Satanás é lançado na Geena, onde já estão a besta e o falso profeta, que foram presos, irmãos, no início do milênio e lançados lá, inaugurando o lago de fogo, o inferno definitivo. Veja, hoje, quando as pessoas morrem sem Cristo, elas não vão para a Geena. A Geena é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Tanto que a trindade satânica é o primeiro grupo, né, de seres a ocupar a Geena, a padecer na Geena. E é o fim de Satanás. Esse é o fim do mal no universo. E aí, irmãos, continuando, né? Aproveitar aqui já o gancho para falar um pouquinho desse lugar. Eu sei que existem correntes de pensadores evangélicos que não acreditam mais no inferno. E eles tendem a considerar que isso é um conceito medieval. Até alguns teólogos dizem que o diabo, na verdade, é uma metáfora. E, na verdade, o diabo é o símbolo do mal dentro de nós. E cada um tem seu demônio. Já ouviram falar nisso? Isso acontece muito em filmes, né? Muito na cultura pop. A gente ouve, olha,
Então, você tem que vencer seus demônios. Na verdade, o cristão, ele enfrenta demônios, seres invisíveis que o perseguem ao longo da vida, né? A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, meus irmãos, a figura que a Bíblia traça é que os anjos de Deus estão ao redor dos salvos. Cristo é seu guarda, né? Tá aqui. E ao derredor, você tem o mal logo ali, te esperando para te destruir. E, na verdade, irmãos, o que a Bíblia mostra é que a personalidade de Satanás é um ser literal. Ele é um ser de outra dimensão, ele é um anjo caído, ele é um ser invisível, que não tem corpo, porque ele precisou do corpo da serpente para falar com Eva. Então, o adversário, ele nunca chega até nós diretamente, ele usa agentes, né, para nos tentar e nos fazer cair em pecado, a tomar decisões erradas. Às vezes a gente ouve um conselho que a gente acata um conselho e não entende que é o adversário que está ali soprando, inspirando aquela pessoa a dizer aquelas coisas para nós. Mas, irmãos, isso é um outro tema, né? Voltando aqui sobre o lugar, a materialidade, né, do inferno, da Geena. Então, por onde eu vou começar para falar desse lugar, né? Então eu vou começar do começo. Vamos lá para 2 Crônicas. 2 Crônicas, né, no livro de Crônicas, capítulo 28, vamos ver os versículos de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Então veja, aqui, irmãos, o reino está dividido em dois. Judá e Benjamim ao sul e Efraim, as outras 9 tribos ao norte. 2 tribos, 10 tribos. Capital do reino do norte, Samaria. E a Bíblia diz que já o reino do norte, aqui pelo trecho que nós lemos nas escrituras, ele já está comprometido com o mal, já está desviando de Deus, né, da presença de Deus. E ele está dizendo que esse rei que está em Jerusalém agiu como os reis de Israel, os reis de Efraim, os reis do reino do norte. No versículo 3 de 1 Crônicas 28, diz assim: Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus próprios filhos segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Versículo 4 também eu vou ler. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Veja, aqui o nome do lugar é Vale do Filho de Inom. Irmão, se você pegar aqui, ó, no original, Inom, provavelmente de origem estrangeira, grego, Geena, ou Geena em português. Inom quer dizer lamentação. Aí a descrição, irmãos, né, fazendo a exegese da palavra, a descrição é um vale, ravina profunda e estreita, com laterais rochosas e íngremes, localizado a sudoeste de Jerusalém, separando o Monte Sião ao norte do Monte do Mau Conselho e do Planalto Rochoso inclinado da planície dos Refaíns ao sul. Então, esse é o lugar. Esse é o lugar que é usado, cujo nome é transportado
para o lago de fogo. O que esse lugar tem em comum com o lago de fogo? Primeiro, os irmãos viram aqui que é um lugar de abominação, né? Então a origem, Vale dos Filhos de Inom, a origem é que um rei pecaminoso oferecia sacrifícios humanos. Entenderam? Humanos. Ele oferecia sacrifícios humanos, coisa que é abominação ao Senhor. As escrituras, o que elas chegam mais perto de sacrifício humano é o sacrifício simbólico de Isaac, que Deus solicita a vida de Isaac a Abraão, mas Deus não tira a vida de Isaac. Deus só estava testando a fidelidade de Isaac, porque o nosso Deus abomina sacrifício humano. E as religiões pagãs, principalmente as religiões ligadas ao satanismo, desde tempos imemoriais, elas gostam de um sacrifíciozinho humano. Então você vai lá, oferece uma criança, oferece uma vida, e o mundo espiritual, Satanás, te dá algo que você quer. Isso é terrível. E eles já faziam isso na antiguidade. E aqui, irmãos, Deus abominou essa situação. Então, mais tarde na história, né, a Guiena, ou Geena, tanto faz, é um lugar fora das muralhas de Jerusalém que Jesus se refere a ele. Tá? Então, se você pegar lá esse lugar, você vai ver lá, por exemplo, onde nós vamos encontrar Mateus. Vai lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O inferno de fogo é a Guiena. E o que é a Guiena? Jesus ele usou esse vale de Inom, que na época dele se chamava Guiena, que na verdade era utilizado naqueles dias, na época de Cristo, como um lixão. Era o lixão da cidade de Jerusalém. E ali, irmãos, o que era lançado ali, né? Cadáveres de inimigos do Estado, de inimigos de Roma, que não tinham parentes. Então eles, por exemplo, tiravam aqueles corpos da cruz, porque eram condenados à morte, e lançavam na Geena. Animais mortos, cadáveres de animais, também eram lançados na Geena, nesse vale. E toda sorte de imundície, o lixo da cidade era queimado ali. Então Jesus usa essa metáfora. Ele diz que nesse lugar, para o fogo não se apagava. Ele ficava queimando naquele lixão dia e noite. E como é que eles mantinham aceso o fogo? Usando enxofre. Então Jesus ele trouxe para a mente dos seus discípulos e daqueles que estavam aprendendo com ele a imagem da Guiena. Ó, tá vendo? Olha como é a Guiena. Se você morrer em pecado, você vai para esse lugar. Um lugar semelhante a esse, onde o fogo nunca se apaga e o seu bicho nunca morre. E o que tem a ver esse negócio de bicho? Às vezes os cadáveres caíam ali e não chegavam no lugar de ser queimado. Então eles juntavam bichos e era uma visão aterrorizante, né? Animais mortos, cheios de vermes, cheios de bichos sendo devorados, cadáveres sendo devorados por bichos, cadáveres sendo queimados, lixo queimado, um lixão. É isso que o inferno definitivo é. E é um lugar terrível. Então isso aqui é uma metáfora de um lugar espiritual que o livro de Apocalipse chama de Guiena. E por que eu estou descrevendo isso com tanta precisão? É para as pessoas entenderem qual é o destino eterno daqueles que não amam a Deus, dos inimigos de Deus, dos anjos caídos, do anticristo, do falso profeta, de Satanás, dos rebeldes do reino de Deus. É esse lugar. Hoje, onde estão essas pessoas? Essas pessoas estão no Hades, no lugar chamado lugar de tormento, que é um inferno transitório. Esse é o definitivo. E ele é muito mais terrível. Então, se você quiser saber onde ocorre,
Você vai lá também para Mateus 5:29, fala desse lugar. Mateus 5:30 fala desse lugar. Mateus 10:28 também fala desse lugar. Na verdade, a palavra Guiena ocorre no Novo Testamento 12 vezes, né? 12 vezes. Então aqui, se a gente for aqui para o capítulo 10, versículo 28 de Mateus, a gente também vai encontrar. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Opa! Ué, quando a gente morre, o corpo não é aqui destruído? E aí vai alma e espírito para o Hades? Sim. Só que na Guiena, ou Geena, Vale de Inom, nesse lixão espiritual, o ser humano, o indivíduo que ali é lançado em corpo, alma e espírito. Mas o corpo já não morreu? Morreu. Não foi destruído? Foi. Só que Deus vai ressuscitar os ímpios na última ressurreição. E eles vão receber um corpo próprio para a destruição, próprio para o sofrimento. Esse corpo não vai ser consumido. Ele vai sofrer. Sofrer no inferno definitivo. Então, irmãos, procurem lá na palavra de Deus, né? Então eu parei em Mateus 10:28, mas tem também Mateus 18:9, Mateus 23:15, Mateus 23:33, Marcos 9:43, Marcos 9:45, Marcos 9:47, Lucas 12:5, Tiago 3:6. Então acho que ficou bem claro aí a imagem para você, né? Do que é o inferno definitivo. É um lugar terrível. E ele já está preparado. A Bíblia diz que ele está preparado para o diabo e seus anjos. No momento ele está vazio. Mas ao longo da escatologia, ao longo do final dos tempos, ele vai sendo povoado. Como eu disse para os irmãos, ele começa com o falso profeta e a besta. Ele continua, 1000 anos depois cai lá o próprio príncipe das trevas, o Satanás cai lá dentro, o grande rebelde, o grande tentador. E, posteriormente, todos os condenados do juízo do trono branco. Então, irmãos, continuando. Aqui termina, né? Aqui nesse intervalo, logo após o milênio, acontece essa rebelião. E Satanás é lançado na Guiena. Irmãos, continuando aqui, falando sobre isso, o nosso próximo tópico aqui é falar da ressurreição dos perdidos. Então veja, termina o milênio, tem a revolta, Satanás é solto, tem uma revolta envolvendo as nações rebeldes do reino milenar de Cristo, são destruídos no fogo, Satanás é lançado na Guiena, no lugar que eu acabei de explicar, que é o inferno definitivo, ou o lago de fogo e enxofre, e depois, irmãos, se instala um lugar chamado trono branco. E a palavra diz, cuja presença fugiram os céus e a terra. Então é um lugar onde Deus vai julgar todos os mortos, todos os rebeldes do seu reino. Então vamos começar. Vá para de novo para o capítulo 20 de Apocalipse, a falar sobre isso. Vai lá para o capítulo 20 de Apocalipse. E lá no versículo 12 do capítulo 20, a gente lê assim: vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui. Essa é a última ressurreição. Nessa última ressurreição, veja, nós tivemos a primeira ressurreição, onde ressuscitaram os crentes, né, que estavam mortos, e eles ressuscitam e recebem um novo corpo, semelhante ao de Cristo. Os justos que estiverem vivos vão ser transformados, o corpo carnal vai ser transformado num corpo espiritual, e é um corpo semelhante ao de Cristo. E os mártires da grande tribulação também vão ser ressuscitados para reinar com Cristo. Essa é a primeira ressurreição. Esse grupo de pessoas faz parte da primeira ressurreição. E o livro do Apocalipse diz: bem-aventurado e santo todos aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Porque quem fizer parte da segunda ressurreição, ou última ressurreição, não é bem-aventurado e santo. O nome dele não está no livro da vida. Todos esses eventos ocorrerão, e os mortos sem Cristo de todas as épocas, os rebeldes contra a causa de Cristo, contra o reino de Deus de todas as épocas, eles vão ressuscitar e vão ter que comparecer diante do juízo do trono branco, que eu acabei de ler aqui. E lá eles serão julgados. E ali se fala, irmãos, de livros de obras. Ou seja, tem um anjo aí anotando as obras de cada homem, anotando as obras de cada juiz, anotando as obras de cada governador, anotando as obras de cada prefeito, de cada presidente, de cada rei, de cada grande líder, de cada empresário. Entenderam? De pessoas sem Cristo, anotando as obras, as más obras. E eles ficam registrados em livros que serão abertos nesse dia. E a pessoa ela vai ser confrontada, irmãos, com a maldade que elas cometeram. Elas serão confrontadas com as suas obras. Pessoa por pessoa. Vão receber um corpo indestrutível, mas não um corpo de glória. Porque quem recebe corpo de glória semelhante ao de Cristo é a igreja de Cristo. São aqueles que morreram em Cristo. São aqueles que são salvos por Cristo. Eles recebem um corpo de glória. E todo aquele que fizeram parte da primeira ressurreição. Irmãos, e aí, essas pessoas, elas vão ter que ouvir o que fizeram. E aí elas vão receber de Deus a aplicação da sentença, porque já estão condenados. Ali, irmãos, é só para aplicar a sentença e Deus justificar. Sabe por que você vai para a Geena? Sabe por que você vai para o inferno definitivo? Sabe por que você vai sofrer a segunda morte? Porque você fez isso e aquilo. Porque você rejeitou o Salvador, porque você zombou do Evangelho, porque você desprezou todas as oportunidades que eu te dei para salvação. Aí entra a responsabilidade humana na salvação. Deus condena o homem porque o homem é responsável também. É Deus que nos escolhe para a salvação. Não seríamos salvos se Deus não determinasse assim. Se Deus não nos buscasse, não nos alcançasse. Mas, irmãos, tem a nossa parte. Tem a nossa parte. Você pode rejeitar a graça de Deus. Nós não cremos em graça irresistível. A palavra de Deus mostra muitas vezes a graça de Deus sendo resistida pelo homem. Quer ver quando? Por exemplo, no dilúvio. Antes do dilúvio, a palavra de Deus diz: não contenderá para sempre o meu espírito com a carne, com o homem, porque esse também é carne. Ou seja, a maldade do homem chegou num ponto tão grande que o Espírito de Deus, que é o Espírito da graça, teve que se afastar do ser humano para que Deus destruísse o mundo antigo no dilúvio, salvando-se apenas Noé e seus familiares, porque acharam graça diante de Deus. A palavra diz: Noé, porém, achou graça diante de Deus, e Deus salvou a ele e sua casa. Assim como está escrito no livro de Atos, né, irmãos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, irmãos, continuando aqui.
Veja, essas pessoas, Deus responsabiliza essas pessoas pelas suas obras. Deus responsabiliza essas pessoas pelos seus maus atos. Não adianta dizer, olha, foi culpa da sociedade. Eu sou mal porque eu nasci perto de pessoas más, que me levaram para o mal. Ou então vai dizer lá os grandes, né? A Bíblia fala de grandes e pequenos. Eu comecei falando de grandes como reis, governadores. Fala de posição, né? Mas são os pequenos também. Até aqueles que são simples, pessoas simples nessa vida, vão passar por esse trono se não se arrepender de seus pecados em vida. Então, basicamente, essa é a questão. E outra coisa, Deus ele vai ter ali o livro da vida. E vai mostrar para eles que o nome deles não está escrito lá. Além do livro das obras, tem lá também o livro da vida. E o nosso nome, pela fé sabemos, que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, esse é o grande motivo para a nossa felicidade, irmãos. Quando os discípulos de Senhor Jesus, eles ficaram contentes porque saíram, expulsaram os demônios, curaram e chegaram diante do Senhor. Olha, Senhor, que maravilha! Sob o teu nome, os demônios são expulsos. E estavam todos contentes. Jesus disse para ele, olha, não se alegrem por isso, mas alegrai-vos por saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Esse tem que ser o motivo da nossa alegria. Saber que Deus nos elegeu para a salvação. Saber que nós estamos perseverando na salvação. Saber que nós estamos rejeitando o mal. Que nós estamos lutando para estar lá também, fazendo a nossa parte. Porque é uma parte nossa a ser feita. Que é sempre buscar a Deus. É sempre buscar a face do Senhor. Se não houvesse possibilidade de você perder sua salvação, não estaria escrito, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ué, a salvação não é garantida? Então por que está escrito, ao que vencer? Percebe? Que toda a carta do livro de Apocalipse, dirigida às 7 igrejas, termina ao que vencer. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, eu darei um nome que ele mesmo, só ele conhecerá, vai estar numa pedrinha. Ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai, com o meu Pai no seu trono. Entenderam? Então, irmãos, a questão é essa. E aí essas pessoas vão ser condenadas por terem rejeitado a Cristo, por terem desprezado as oportunidades de salvação na sua vida, por terem lutado contra a sua consciência. Porque Paulo disse que mesmo que uma pessoa não ouça falar de Cristo, Deus vai julgar ela pela consciência dela. Está lá no Romanos, irmãos, capítulos 1 e 2. Paulo fala sobre isso. Como Deus vai julgar? Quem nasceu na lei? Deus vai julgar sobre a lei. Quem nasceu fora da lei de Moisés? Deus vai usar a consciência da pessoa para julgá-la. E nós que ouvimos o Evangelho, seremos julgados pelo Evangelho. Então, dentro desse suposto, nenhum ser humano vai escapar, né, irmãos, de ter que prestar contas a Deus, caso rejeitem a voz da sua consciência, caso rejeitem a lei de Deus e caso rejeitem o Salvador Jesus Cristo. E é uma condenação eterna, como está lá no livro, do Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, que diz assim: e se alguém não foi achado e inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, irmãos, eu falei aqui também que a morte e o Hades, mortos sem Cristo, a morte, aqui como se ela fosse personificada, aqui é um grande mistério, né? O Hades são lançados na Guiena. E ali, o próprio Hades vai ser lançado na Guiena, no inferno definitivo. Deus vai remover tudo aquilo que não agrada a ele do seu reino para dentro da Guiena. Lembra que eu falei lá no começo sobre Guiena? Vale de Inom? É uma lixeira, irmãos. Você guarda lixo na tua casa? Você deixa lixo na sua sala quando você recebe uma visita? Você não limpa? Você não pega tudo aquilo que é execrável da sua casa, da sua vida?
uma roupa suja põe para lavar, ou se um pano que está sujo, imundo, você joga fora. Então tudo que não presta você joga fora, passa o caminhão de lixo e leva embora. Deus fará o mesmo com o seu reino. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que ele considera como lixo, ele vai lançar na guiena. É terrível, irmãos. Olha, Deus é amor. E a prova que Deus é amor, eu estou falando de algo terrível, mas Deus é amor. E a prova do amor de Deus, ela existe, que é a morte de Cristo. Por isso que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele provou o amor dele por nós, por toda a humanidade, por as pessoas de todas as épocas, entregando Jesus na cruz. Foi assim que ele provou. Só que, irmãos, tem a contrapartida do amor. Deus não anula seus atributos entre si. Se Deus é amor, Deus também é justiça. E aqueles que rejeitaram a salvação, eles vão para um lugar terrível. Não se iludam. Não se iluda com o evangelho facinho dos dias de hoje, não, irmãos. Não se iluda com o evangelho cheio de promessa, sem penalidade. Nós estamos na graça, sim. A salvação é algo difícil de perder. Mas, irmão, olha por onde anda. Né? Lá o livro de Hebreus, ele fala da possibilidade de perder a salvação. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Principalmente aqueles que nem sequer são salvos, mas zombam, rejeitam, não procuram conhecer a Deus. O rejeitam de antemão. E é interessante, né, irmãos? De todas as religiões do mundo, a mais rejeitada é a cristã. Por que será? É a mais odiada, é a mais rejeitada. O povo de Deus sempre foi o mais perseguido da história. Querem ver? Agora mesmo, sobre países que estão debaixo do islamismo, há perseguição contra crentes, contra cristãos. Em países comunistas, ainda há perseguição contra cristão. E quando eu digo perseguição, eu falo de fechar a igreja, eu falo de queimar a igreja, eu falo de pegar pessoas e jogar em campos de concentração. Isso acontece hoje, em pleno século XXI. E nós temos que orar a Deus para que a porta da pregação do Evangelho continue aberta no nosso país. E nós possamos ainda continuar anunciando a Cristo para os perdidos. E temos que orar para os países, para as pessoas, a favor das pessoas, a favor das nações que estão fechadas para essa verdade. Populações inteiras, às vezes até de centenas de milhões de pessoas, para não dizer mais de 1 bilhão de pessoas, sem poder ouvir a verdade. Porque o Evangelho é a verdade de Deus. E o que eu estou dizendo aqui para vocês é a verdade de Deus. Esse lugar existe. Pode parecer medieval, pode parecer que o castigo é desproporcional, mas não é, irmãos. Porque imagina você entregar um filho seu para ser morto por um criminoso. Que ser humano teria coragem de entregar o próprio filho para ser morto por um criminoso? Mas o pai entregou o seu próprio filho por amor de nós. E aqui, irmãos, isso é o que acontece com os que rejeitam a verdade de Deus. Então, irmãos, dando continuidade sobre o que vai acontecer. Então, recapitulando. Satanás é solto depois do milênio. Organiza uma rebelião. É lançado na guiena. Vai acontecer o juízo do trono branco. As pessoas que rejeitaram a Cristo, as pessoas que não ouviram a voz da sua própria consciência, as pessoas que praticaram mal e não terão justificativa diante de Deus, são responsáveis pelo mal que cometem. Eu fui tentado pelo diabo. A culpa foi do outro. A culpa foi da sociedade. Não adianta, irmãos. Vai ser condenado. A gente pode dar esse tipo de desculpa para o nosso próximo. A gente pode falar isso num programa de televisão. Dizer, olha, o homem é produto do meio. O homem é fruto da sociedade. O homem é bom. A sociedade o corrompe. Mas quem criou a sociedade? Não foi o homem?
A sua imagem e semelhança. Se a sociedade é má, o homem é mau. Porque foi ele que criou a sociedade. Continuando, irmãos, não querendo entrar muito nessa questão filosófica, terminou tudo isso, né? O que Cristo faz? Ele entrega o reino a seu Pai, né? Então, um dos acontecimentos aqui após o milênio é a entrega do reino do terreno milenar de Cristo ao seu Pai. Então, o reino de Cristo passa a fazer parte do reino dos céus. Entendeu? Porque o reino de Deus é eterno. E o reino milenar de Cristo é uma agência do reino de Deus na terra. E Cristo simplesmente entrega a seu Pai o reino. Para que esse reino continue eternamente. Não é o fim. E nem Cristo deixa de reinar. Ele entrega a seu Pai, mas continua reinando com seu Pai no trono. Vamos lá para 1 Coríntios, no trono do Pai. 1 Coríntios 15, versículo 24 em diante, diz assim a palavra. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quem subordinou a Cristo todas as coisas? Foi Deus Pai. E Cristo, no poder do seu poder, no poder do seu Pai, ele vai destruir, irmãos, todos os inimigos de Deus. Não se enganem. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, vai destruir a injustiça, vai destruir o pecado, vai destruir os inimigos de Deus, vai destruir os pecadores, vai destronar as potestades de demônios que estão descritas lá em Efésios, capítulo 6, versículos 10 em diante, e vai entregar, depois de ter feito toda a sua obra, depois de ter cumprido toda a vontade do seu Pai, ele subordinado todas as coisas, sujeitado todas as coisas, debaixo do seu onipotente poder, ele entrega ao Pai o reino, para que esse reino se perpetue eternamente. Então esse reino será integrado ao reino eterno. Por isso que eu disse para os irmãos que ele não tem fim. Ele sofre uma parada para que eventos que eu acabei de narrar aconteçam, mas o reino continuará e não terá fim. Continuará após o milênio. Então vamos lá. Vamos para alguns versículos. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É um reino eterno. Veja, aqui é o começo do milênio. Ele está declarando que é eterno. Daniel, livro de Daniel lá no Antigo Testamento, que é o Apocalipse do Antigo Testamento. Capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, justiça eterna, cidade de Jerusalém, que é eterna, e para reinar sobre o povo. Quer ver? Isaías 51, ainda falando desse reino, Isaías 51, versículos 6 ao 8.
Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Então é para sempre. Irmãos, eu quero dar uma parada, né? Porque realmente ainda tem coisas para serem ditas. Nós ainda temos que falar dos novos céus, da nova terra, do estado eterno, o perfeito estado eterno, de 7 coisas novas que essa nova era vai trazer. E essa nova era vai ser um reboot, irmãos. Perdão da palavra aqui. Deus vai dar um reboot, vai reinicializar o universo. E onde todas as marcas da injustiça e do pecado serão destruídas. Deus vai purificar céus e terra. Por isso que tem um trecho lá de Pedro, né, de 2 Pedro, que diz que os elementos ardentes se desfarão. Então tem coisas ainda para a gente falar com calma. Algum desses pontos aqui que eu tratei com os irmãos, nós vamos ainda detalhar ainda em mais um evento de estudos. Próxima sexta-feira nós ainda estaremos falando. Eu não sei se parece que já é o culto das irmãs, senão nessa próxima sexta. Na outra, nós estaremos concluindo o estudo sobre o que acontecerá depois do milênio. Eu quero agradecer aqui aos irmãos que estão acompanhando aí de suas casas, nessa quarentena. Deus abençoe vocês e que vocês consigam aí comer essa palavra, né? Aprendendo cada vez mais sobre a bendita esperança que nós temos em Cristo Jesus. Quero também pedir aos irmãos que se lembrem da nossa igreja, se lembrem das necessidades materiais da nossa igreja e contribuam aí com sua oferta, né? A conta, banco, agência vão aparecer aqui no vídeo. A nossa querida irmã, amada irmã Roberta, ela vai colocar aí para vocês e vocês vão poder aí fazer as suas contribuições para que a porta do evangelho, irmãos, onde nós estamos congregando, não podemos estar juntos agora, mas em breve estaremos lá adorando a Deus. Essa porta tem que permanecer aberta, né? As necessidades do trabalho do Senhor têm que ser satisfeitas, né? As contas chegam, elas não param de chegar. Então eu conto muito, nós contamos, né? Nós no ministério contamos muito com a ajuda dos nossos irmãos, dos nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Assim, irmãos, eu quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade que me é dada de estar aqui conversando com vocês, né, irmãos? Sobre a palavra de Deus, trocando aqui ideias, falando um pouquinho de grandes mistérios, de assuntos muito difíceis. Mas pela graça de Deus, Deus tem nos ajudado aí a entender um pouquinho disso. Deus abençoe. Eu quero então me despedir de vocês nesse momento.